Hoje, vamos embarcar em uma jornada pelo século XIX, um período de rápidas transformações tecnológicas, sociais e econômicas. A Revolução Industrial redefiniu as estruturas do mundo, dando origem ao capitalismo moderno, à urbanização em larga escala e ao surgimento de novas classes sociais. Prepare-se para entender como o avanço das máquinas, a produção em massa e as novas ideologias mudaram para sempre a vida da humanidade. O século XIX d.C. foi uma era de grandes mudanças, onde os alicerces da sociedade tradicional começaram a ser desmantelados e reconstruídos. A Revolução Industrial, que teve início na Inglaterra, espalhou-se por toda a Europa e as Américas, trazendo consigo inovações tecnológicas, mudanças profundas nas relações de trabalho e a ascensão de novas formas de organização social. Neste episódio, exploraremos como a Revolução Industrial impulsionou o nascimento do capitalismo moderno e remodelou a vida das pessoas em um ritmo acelerado. A Revolução Industrial teve suas raízes no final do século XVIII, quando inovações tecnológicas começaram a transformar a produção artesanal em uma produção mecanizada. A invenção da máquina a vapor por James Watt, em 1765, foi o marco inicial dessa revolução. Com a máquina a vapor, a produção passou a ser mais rápida, eficiente e em maior escala. O setor têxtil, que antes dependia de trabalho manual, foi o primeiro a ser transformado. Fábricas começaram a ser estabelecidas, e com elas, a substituição do trabalho rural e artesanal por um trabalho industrial em massa. A Inglaterra foi pioneira nessa transformação, mas logo outros países seguiram seu exemplo, como a França, a Alemanha e os Estados Unidos, abrindo caminho para uma era de rápidas mudanças tecnológicas. Com o surgimento das fábricas e a produção em larga escala, uma nova classe social emergiu, a burguesia industrial. Eles eram donos das fábricas e das máquinas, e sua riqueza e poder cresceram exponencialmente. Ao mesmo tempo, os trabalhadores das fábricas, que muitas vezes eram imigrantes ou pessoas do campo, enfrentaram condições de trabalho extremamente precárias. O trabalho nas fábricas era árduo e, frequentemente, os operários e suas famílias viviam em condições miseráveis, com longas jornadas de trabalho e salários baixos. As cidades industriais cresceram rapidamente, criando um ambiente urbano sobrecarregado e marcado pela poluição, falta de infraestrutura e grandes desigualdades sociais. A Revolução Industrial também gerou uma nova forma de trabalho, a produção em massa. Produtos como tecidos, ferramentas e, eventualmente, maquinaria pesada passaram a ser fabricados de forma padronizada, tornando bens de consumo mais acessíveis à população, mas também intensificando a exploração da mão de obra. A Revolução Industrial não apenas transformou a produção, mas também gerou uma nova ordem econômica, o capitalismo. Com a produção em massa e a crescente demanda por bens de consumo, a indústria se expandiu rapidamente. O capitalismo emergente era caracterizado pela busca incessante por lucros, pela propriedade privada dos meios de produção e pela competição no mercado. Enquanto a burguesia industrial prosperava, um novo sistema econômico global se formava. O comércio internacional se expandiu com a produção em massa e a demanda por recursos naturais. As economias passaram a ser mais interdependentes, e o imperialismo, alimentado pela busca por mercados e matérias-primas, começou a se espalhar pelo mundo. Nesse novo sistema, as desigualdades sociais se acentuaram. O trabalhador industrial, que antes poderia viver com mais dignidade em uma economia agrária, agora se via preso em um sistema onde o lucro era mais importante que os direitos humanos e as condições de vida das massas. À medida que as cidades cresciam e as fábricas proliferavam, os trabalhadores começaram a se organizar e lutar por melhores condições de vida e de trabalho.
surgiram os primeiros movimentos operários que exigiam jornadas de trabalho mais curtas, melhores condições de saúde e segurança e salários mais justos. A urbanização também trouxe problemas de saúde pública. As condições insalubres nas cidades industriais, a falta de saneamento básico e a superlotação contribuíram para o surgimento de doenças e epidemias. No entanto, também foi um período de avanço científico e médico, com a descoberta de vacinas e o início de campanhas de saúde pública. As tensões sociais aumentaram e, ao longo do século XIX, começaram a surgir ideologias que questionavam o capitalismo e a desigualdade, como o socialismo, que defendia uma maior intervenção do Estado na economia e a redistribuição de riquezas, e o marxismo, que clamava pela revolução proletária e a derrubada do sistema capitalista. A Revolução Industrial não foi apenas uma transformação econômica e social, mas também uma revolução cultural e política. Ela acelerou o ritmo das mudanças tecnológicas e sociais e abriu caminho para o nascimento de um novo mundo, mais urbano, mais interconectado e mais orientado para o consumo e a produção em massa. Por outro lado, ela também gerou profundas desigualdades e trouxe à tona questões sobre direitos humanos, exploração e justiça social, que seriam fundamentais nas lutas do século XX. A Revolução Industrial preparou o terreno para grandes movimentos sociais, como o movimento sindical, o movimento feminista e os direitos civis, que iriam moldar a história das próximas gerações. O legado da Revolução Industrial ainda é visível em nossas sociedades modernas, em tudo, desde a produção industrial até as questões trabalhistas e ambientais, que continuam a ser debatidas em todo o mundo. O século XIX d.C. foi um período de transformações sem precedentes, onde a indústria, o capitalismo e a urbanização definiram o curso da história moderna. No próximo capítulo, exploraremos como a Revolução Industrial deu origem ao imperialismo europeu e à corrida por colônias, e como isso afetou as relações globais e as populações ao redor do mundo. Inscrevam-se, compartilhem e sigam conosco nesta jornada, onde a história revela suas dinâmicas de progresso e suas sombras. Porque a história da humanidade é uma narrativa de transformação, luta e adaptação ao novo.